Bom, gente, continuando a falar sobre o remanescente, eu parei no capítulo 52, onde fala sobre o povo de Deus dar valor à saúde. Para quem não viu ainda, tem a primeira parte que eu gravei, que se chama Descubra se você está fazendo parte do remanescente, parte 1. Esta é a parte 2 e eu gostaria de ler mais alguns capítulos com os irmãos e amigos ouvintes sobre saúde. Por que falar muito sobre saúde? Porque todos nós sabemos que nós somos o que nós comemos. E somos corpo, alma e espírito. O que nós comemos afeta a nossa mente. Então, para ter uma comunhão mais sincera e conseguir vencer os apetites, os pecados acariciados, precisamos muito saber o que comer. É por isso que eu demoro mais nessa questão. Não que eu tenha reformado por completo a minha vida, os meus hábitos, né, sobre saúde, mas pretendo, mas isso influencia muito no intelecto. É entender as coisas realmente de Deus, o que Deus quer para nós. Como eu já falei, nós somos aquilo que nós comemos. E o que nós comemos afeta a mente. Então, para que a gente tenha mente boa, precisamos saber separar os tipos de alimento. E ela fala que o remanescente ia dar valor à saúde. Como eu falei, o café. Né? O café, todos nós sabemos que a irmã Ellen White, ela fala que tomar café é pecado. Amigos, eu não estou aqui para criticar ninguém que está tomando café, mas todos nós sabemos que o café ele é um alimento nocivo. A maioria dos fumantes toma um cafezinho para fumar um cigarro. Mas não para por aí. O café, meus queridos, talvez não seja o principal ponto. Porque Satanás ele é astuto. Ele sabe que os adventistas não tomam café. Mas pelo fato de não tomar café, o que ele coloca? Ele coloca engano. Ah, não toma café não. Tudo bem, café tem cafeína e tal. Mas os outros alimentos que tem cafeína? Como o Guaraná, que eu vi um estudo sobre o Guaraná, que tem mais cafeína do que o café. Será que ele está enganando os adventistas? Guaraná, chocolate em excesso tem muita cafeína. E assim ele age com seus enganos, enganando o povo. Às vezes nós achamos que não vamos ser enganados por Satanás. Esse já é um dos piores enganos que tem. É achar que não vamos ser enganados. Por que eu falo isso? Porque Adão e Eva, meus queridos, eles foram enganados por Satanás. Satanás chegou ao ponto de enganar a terça parte dos anjos, seres de intelecto bem maior do que o nosso, e ele conseguiu com sua artimanha enganar a terça parte dos anjos, Adão e Eva. E o Espírito de Profecia nos fala que Adão e Eva foi advertido. Deus enviou anjos
falando que tinha um ser que ia lá tentar eles e foi tudo preparado. Mesmo assim, Satanás com sua artimanha conseguiu enganar Adão e Eva e a terça parte dos anjos. Agora, que diremos nós? É por isso que Deus, na sua imensa bondade, levantou uma profetisa nesses últimos dias com quase 100.000 páginas sobre todos os tipos de assunto para que nós não possamos ser enganados por Satanás. Mas nós fazemos vista grossa, os escritos inspirados, não queremos saber, achamos que não é ponto de salvação. A irmã Ellen White, se eu não me engano, em Primeiros Escritos, ela fala que ao se aproximar do fechamento da porta da graça, um dos últimos enganos de Satanás era anular o testemunho da testemunha fiel, ou seja, anular os escritos inspirados, porque não havendo profecia, o povo corrompe. E eu acho que já está acontecendo. E aceleradamente, porque as pessoas quase não dão mais ouvidos. E quando a gente fala, a gente às vezes é taxado como radical e extremista. E continuando, ela fala assim, ó, a verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar adequadamente aquilo que é saudável. É a verdadeira temperança. Quer ser temperante? Dispense todas as coisas nocivas e usa adequadamente aquilo que é saudável. Eu falo não só no comer, mas no vestir, no falar, no assistir. Que tipos de programas, que tipos de filme você anda assistindo, meu amigo e minha amiga? A verdadeira temperança ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas. E ela fala que o remanescente vai ser temperante. Ela fala que ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, esses são os verdadeiros remédios. Os remédios. Tudo quanto prejudica a saúde, não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. É por isso que eu bato nessa tecla. Alimentação, vestuário, o que a gente vê, o que a gente contempla, isso influencia muito e, se for para o lado errado, enfraquece as faculdades mentais e morais. A transigência com qualquer prática nociva à saúde, torna mais difícil uma pessoa discernir entre o bem e o mal. Assim se torna mais difícil resistir ao mal. Olha o ponto. Olha porque a igreja hoje está assim. As pessoas não conseguem enxergar, não conseguem discernir entre o que é certo e o que é errado. É por isso que quando você vai falar algo ou pregar algo, as pessoas falam que não tem nada a ver. Por quê? Porque as pessoas estão cegas espiritualmente. Não sabem discernir entre o certo e o errado. Não tem nada a ver. Futebol não tem nada a ver. Um filme? Não tem nada a ver. Mas será ser assim mesmo? Ela fala que o remanescente ia dar valor à saúde para discernir entre o certo e o errado, ou seja, entre o santo e o profano. E ela continua dizendo que o remanescente é retornar à alimentação original. Quão difícil de falar sobre essa alimentação original. Ela fala assim, Deus está procurando nos levar de volta, passo a passo, ao desígnio original
que o ser humano subsista com os produtos naturais da terra. Irmãos, essa parte aqui é muito forte. Eu não sei como, não porque nós não vamos ser salvos porque nós paramos de comer carne, mas eu acho que ela pontua muito essa questão, porque isso afeta o nosso intelecto e nós não conseguimos discernir entre o bem e o mal. E ela fala assim, ó, entre os que estão aguardando a vinda do Senhor. Você está aguardando a vinda do Senhor? Entre essas pessoas, a alimentação carne deve ser finalmente abandonada. Eu não vou nem explicar, porque para mim é muito forte. Quando eu me deparei com essas verdades, eu falei, meu Deus, eu aguardo a vinda do Senhor. Não essa questão de carne, não para ser salvo porque eu parei de comer, mas para abrir a mente o que Deus realmente quer que eu faça, discernir entre o certo e o errado e abrir a mente para os enganos de Satanás. E fica tão claramente. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, a alimentação cárnea deve ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. A carne vai deixar de fazer parte do regime alimentar do remanescente, do grupo que está aguardando a vinda do Senhor. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente neste sentido. Agora eu compreendo por que Satanás anula o espírito de profecia. Por quê? E você sabe como que Satanás está conseguindo anular o espírito de profecia? Não no sentido de pegar todos os livros e queimar, mas no sentido das pessoas fazerem vista grossa e falar que não tem nada a ver. Essa é uma forma de anular. E ela fala que o motivo da sacudidura vai ser a descrença no espírito de profecia, nos seus escritos, nos escritos inspirados. E a descrença, eu imagino que a sacudidura pode ser literal, sair mesmo, ou pode ser, como se diz, pode ser o seguinte: ficar dentro da igreja, mas não dar ouvido a essas verdades. Pode estar sacudido mesmo dentro da igreja. É possível. E ela fala, devem ser vistas maiores reformas entre o povo que diz estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre nosso povo que ela ainda não realizou. Mas até quando? Ela escreveu isso aproximadamente há uns 120 anos atrás. Deve até quando? Irmãos, eu não estou criticando, mas pode contar no dedo as pessoas que estão procurando uma alimentação saudável para ter um intelecto melhor. Pode contar no dedo. Oh, meu querido, será que até quando? Aos que devem estar atentos ao perigo de comer carne, pois estão ainda ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Não separa a saúde física, mental e espiritual. Eu me lembro que ela fala em Conselho sobre Regime Alimentar, não me lembro a página agora, mas ela fala que os peixes iam estar tão contaminados que as pessoas iriam morrer por comer e nem os médicos iam perceber que era isso que era a causa da morte. Peixe, frango, esses frangos de 30, 40 dias. Esse dia eu estava vendo na internet tumores em frango, tumores em carne.
É um conselho, irmãos, não é uma crítica, para abrir a mente para as coisas de Deus. E essa parte é muito forte. Foi uma das que me chamou muito a atenção. Muitos que agora estão apenas meio convertidos com relação à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com ele. Pode afastar no sentido literal ou no sentido simbólico também, de estar perdido dentro, porque o joio ele vai permanecer até o fim. Jesus é que vai fazer a ceifa. Teve uma irmã que comentou comigo que os extremistas e os liberal demais não ficam na igreja. E eu tive pensando um pouco e refletindo um pouco sobre essa questão. Mas será que a igreja só fica bonzinhos? Tem o joio que vai permanecer. Tem pessoas extremistas que permanecem, que é joio também, que você não pode ser extremista. E tem pessoas liberais também que permanecem para, como se diz, para dar mau testemunho. Às vezes, os mais perseguidos por Satanás, às vezes saem da igreja e as pessoas apontam o dedo, mas talvez, eu escutei uma pregação do irmão Zé Martins, ele fala assim, você quer ver quem é Satanás? Começa a fazer as coisas certas, começa a andar na linha do jeito que Deus quer. Satanás não atenta pessoas liberais e extremistas, colegas. Ele deixa para dar mau exemplo. E ela fala que o remanescente, esse estudo nosso é sobre o remanescente. No primeiro vídeo eu citei Romanos 9, 27, que diz: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E eu sempre vou fazer a pergunta que eu fiz no primeiro vídeo. Será que eu estou sendo um remanescente? Será que você está sendo um remanescente? Eu não estou aqui para falar que eu estou sendo um remanescente, porque falta muita coisa para me ser um remanescente. Mas o que eu quero concluir com vocês, meus queridos, é que precisamos ser um remanescente. E através do sangue de Cristo, porque o próprio Cristo diz que tudo é possível ao que crê. Se é tudo, é tudo. Tudo é possível ao que crê. Que direi largar algumas coisas? Isso é fácil demais se Cristo for o foco. E ela fala que o remanescente também é tirar tempo para jejum e oração. Ela fala que o verdadeiro jejum que deve ser recomendado a todos é a abstinência de qualquer espécie de estimulante de alimento e uso apropriado de alimento saudável e simples. Esse é o verdadeiro jejum. Ela fala que o remanescente é preocupar com os cultos familiares. Ela fala também que o remanescente é ter inteira confiança em Deus. E ela também fala que a recreação aprovada por Cristo, a recreação do remanescente ia ser diferente. Ela também fala do cuidado ao se envolver com o mundo, que o remanescente ia ter um cuidado em se envolver com o mundo. Ela fala assim, os que estão aguardando e esperando o aparecimento de Cristo nas nuvens do céu não se misturarão com o mundo em sociedades e reuniões de divertimento, meramente para o próprio prazer. Devemos nos unir a outras pessoas conquanto que não sacrifiquemos princípios. Que não sacrifiquemos princípios. Ela também fala que o remanescente ia se vestir de forma decente. As mulheres iam se vestir de forma modéstia. Nossas irmãs devem se vestir com simplicidade,
como muitas o fazem, tendo vestido de material bom e durável, modéstimos, apropriados para a sua idade. Nossas irmãs devem se vestir com simplicidade, devem se trajar com roupas modestas, com simplicidade, sobriedade. Temos que dar ao mundo um exemplo vivo do adorno interior da graça de Deus. A aparência exterior mostra o que está no coração. Eu prometo que eu vou fazer a terceira parte de quem está sendo um remanescente. Que Deus possa nos abençoar, meus amigos, irmãos. O intuito desse vídeo é levar você a uma reflexão séria. Será que eu estou sendo um remanescente? Ainda está em tempo, porque a porta da graça não se fechou ainda. Porque todos nós sabemos que a porta da graça precederá o decreto dominical. Mas infelizmente para muitos que estão demorando demais, para os adventistas do sétimo dia, que estão demorando demais nas suas reformas, nos seus reavivamentos, a porta da graça se fechará primeiro. Então despertem, amigos, porque, como eu disse, Jesus pode não voltar hoje, a porta da graça também pode não fechar hoje, mas a sua vida pode acabar hoje. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.